Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã. Peço só para aumentar um pouquinho, pouca coisa o volume, pouca coisa, amém. Bem, a palavra de Deus ela nos instrui a nós tomarmos e vestirmos, né, a armadura de Deus, né? E essa armadura de Deus ela é composta por algumas peças, né? Capacete da salvação, a couraça da justiça, cinturão da verdade, a sandália do evangelho da paz, a espada do Espírito e o escudo da fé, né? Mas é interessante que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, às vezes nós nos despimos daquilo que Deus nos manda vestir. E aí tiramos, por exemplo, o capacete da salvação. Passamos a ignorar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Tomamos ações, decisões, posicionamentos que não são coerentes com a palavra, com a vontade de Deus e com o sacrifício de morte na cruz do Calvário em nosso favor. E muitas vezes desagradamos o coração de Deus por não estarmos vigilantes, não estarmos atentos, ou até mesmo por vezes estarmos negligenciando de maneira deliberada aquilo que Deus nos chama a fazer e a viver. E quando nós falamos em desagradar o coração de Deus, né, existe um leque muito grande de coisas que poderiam ser apontadas, né, para desagradar o coração de Deus. É fácil alegrar o coração de Deus, mas é também muito fácil desagradar, né, o coração do nosso Deus. E nessa manhã foi dito, né, na abertura, uma passagem em Hebreus no capítulo 11, verso número 6, dizendo que sem fé é impossível agradar o nosso Deus, né? Então a incredulidade é algo que não agrada o coração de Deus, algo que não é coerente na vida de um cristão, né? E eu quero nessa manhã exatamente me debruçar em cima da incredulidade, ou melhor, dos efeitos da incredulidade, né? Mas muito mais do que reforçar ou destacar os efeitos da incredulidade, eu quero chegar num ponto virtuoso, né, de exortar a igreja a se posicionar ou se reposicionar ou reforçar um posicionamento acerca daquilo que verdadeiramente agrada o coração do nosso Deus. Então, para isso eu quero fazer a leitura de uma passagem conhecida em Números, no capítulo 13. Números, capítulo 13, a partir do verso número 25, que fala sobre o relatório dos espias recebido com incredulidade. Esse é o subtítulo que está aqui na minha Bíblia e que ele é pertinente, né, para trabalharmos sobre os efeitos da incredulidade em nossas vidas. Números, capítulo 13, a partir do verso número 25. Diz assim a palavra de Deus. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe
fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, calma aí, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, nesta casa de oração, para que o Senhor mais uma vez manifeste a Sua presença e cuide, Pai, dos nossos corações, das nossas mentes, pensamentos, para que se tornem decisões coerentes, comportamentais, com aquilo que alegra o seu coração e glorifica o Teu santo nome. Por isso, nessa manhã, Pai, mais uma vez, entendendo que a Tua palavra é perfeita e que ela é provada, entendendo que ela é o alimento perfeito e importante para as nossas vidas, trabalha por meio dessa palavra poderosa, Pai, em nossas vidas. Não deixa que ela volte vazia para a sala do trono da Tua graça, Pai, mas cumpra o propósito para o qual o Senhor designou nesta manhã fazer, operar, se manifestar, ó Pai, em nossas vidas, para que o Teu nome seja exaltado, glorificado, e assim possamos, Deus, avançar para coisas que o Senhor já preparou e que os nossos olhos ainda não conseguem contemplar. Nos faz, Deus, crescer, avançar, experimentar coisas novas e grandes. Assim oramos, Pai. E nós declaramos que nada nem ninguém tem poder para desconstruir, minimizar, mitigar aquilo que o Senhor tem para fazer nesta manhã, Pai, em nossas vidas. Assim declaramos e assim agradecemos, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, saindo do Egito, a palavra de Deus nos mostra que os israelitas, eles se dirigiram ao deserto. E Canaã ficava bem perto e poderia muito bem ser alcançada em poucos dias, mas o povo precisava, antes disso, receber a lei do Senhor. E assim eles ficaram junto ao Monte Sinai durante 2 anos, ao fim dos quais eles partiram para a Terra Santa. E esse relato por si só, ele já aponta para 2 importantes mensagens para nós, né? A primeira, eu ministrei na sexta-feira, visitando a irmã Cleusa e seu esposo, José Jorge, lá no Hospital Miguel Couto à noite, né? Eu disse para ambos e para a sua família que ele estava lá reunida, né? Existe um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. E não adianta enfrentar o Senhor, né? O propósito de Deus, ele precisa ser cumprido para que nós possamos avançar para uma nova fase em nossas vidas, seja essa fase a da vontade de Deus. E a segunda importante mensagem é que Canaã, embora tivesse sido prometida, ela precisava ser conquistada. E assim acontece com muitas promessas de Deus que devem envolver os nossos esforços, a nossa dedicação, o nosso comprometimento, a nossa perseverança para que se torne realidade, para que seja concretizada em nossas vidas. Assim a palavra de Deus nos deixa claro em Hebreus capítulo 10, verso 36. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feita a vontade de Deus, alcanceis
a promessa. E a palavra de Deus nos mostra que nas imediações de Cádiz Barneia, Moisés ele escolheu 12 homens, um de cada tribo, para entrarem em Canaã numa missão de reconhecimento. E naquele momento todos os espias, todos os homens, eles pareciam iguais, né? Eles podendo ser considerados como exemplos de coragem, de homens corajosos. Entretanto, eles passariam por um teste que revelaria o verdadeiro caráter de cada um deles. Assim como acontece conosco, quando por meio das nossas decisões nós confessamos Cristo Jesus ou nós negamos Cristo Jesus. Confessamos Deus em nossa vida ou negamos Deus em nossa vida. Assim como eu disse que é fácil alegrar o coração de Deus, é fácil desagradar o coração de Deus. E da mesma maneira, é fácil nós negarmos Deus, Cristo, em nossas vidas diariamente. É fácil. Já falei isso aqui diversas vezes nesse altar. Simplesmente se deixamos de orar e de ler a palavra de Deus num dia, nós estamos negando Deus. Nós estamos negando um tempo de qualidade na presença de Deus. Estamos dizendo, né, diante do mundo espiritual, diante dos olhos, ouvidos de Deus, que existem coisas mais importantes para fazermos do que nos achegarmos a Deus. Então, facilmente estamos negando Deus em nossas vidas. E o desafio que eles tinham, que esses 12 homens tinham, era o seguinte: entrar na terra, observar a terra e sair, trazendo algumas amostras do seu fruto. E esse era um desafio consideravelmente grande a ser tomado. E vejam que eu estou falando de desafio. Eu não estou falando como muitos, ao olharem para uma mesma situação, a chamam de obstáculo. De Jericó intransponível. E assim decretam o fim de maneira unilateral de um sonho, de um projeto, de um objetivo, porque olham apenas pela perspectiva humana, esquecendo do lado espiritual. E nesse sentido, nós podemos olhar a crise de duas maneiras distintas, né? Como se fosse uma moeda. De um lado, Deus querendo extrair o melhor de nós. E do outro lado, diante da mesma situação, o inimigo querendo extrair o pior de nós, né? Nós podemos, por exemplo, olhar a luta entre Davi e Golias como uma luta desigual. Uns vão olhar para essa luta como desigual por conta da grande diferença de estatura que existia entre ambos, entre os dois. E outros vão olhar essa luta como desigual porque de um lado está um servo de Deus e do outro lado um representante do inimigo que ruge como se fosse o leão, mas que já está derrotado. E essa visão, ela é interessante. Que visão? Essa dicotomia, né, entre desafio e obstáculo. Porque quando nós focamos apenas no tamanho do problema, nós deixamos de ver o tamanho daquele que deixou o problema aparecer diante de nós, vírgula, com um propósito muito bem definido e estabelecido para as nossas vidas. Quando nós estamos focados no problema, nós deixamos de ver o tamanho daquele que está conosco para nos ajudar a enfrentar o desafio. E por isso nós não devemos fugir dos desafios que podem nos fazer avançar em direção, rumo ao propósito que Deus estabeleceu. Porque nesses propósitos, certamente, nesses desafios,
Certamente nós vamos crescer, nós vamos subir degraus para alcançarmos novos patamares espirituais na nossa própria vida. Da mesma forma, nós também não podemos pedir ou orar pedindo que Deus evite ou elimine todos os problemas das nossas vidas. Por incrível que pareça, a palavra de Deus vai nos dizer que existem benefícios nas tribulações. E se a palavra de Deus diz, nós precisamos acreditar, confiar e viver na dispensação do que Deus quer de nós. Romanos capítulo 5, verso 3 e 5 diz: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, por sua vez, produz experiência. E a experiência, por sua vez, produz esperança. Então vejam os benefícios que estão por trás de uma coisa que não queremos em nossas vidas. Não sejamos hipócritas. Ninguém levanta a bandeira, ou ninguém de maneira em sã consciência levanta a bandeira dizendo: Senhor, manda a tribulação. Ninguém. Mas nós precisamos ter esse discernimento, porque quando ela chegar, a palavra de Deus precisa ser acoplada nas nossas ações, nos nossos pensamentos, primeiro, para que gerem ações que sejam coerentes com a nossa identidade espiritual. O que precisamos é pedir sabedoria para enfrentar e vencer as adversidades. Porque se nós encontrarmos grandes desafios e grandes problemas em nosso caminho, eles serão oportunidades para grandes milagres. Mas antes disso, oportunidades para grandes experiências, para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E a palavra de Deus nos mostra que depois de 40 dias, os emissários, os espias, eles voltaram com um relatório que pode ser assim resumido, em poucas palavras. Em Canaã, tudo é muito grande, mas nós somos muito pequenos. E vejam que diante de um mesmo cenário para 12 homens, um mesmo cenário para 12 homens, aconteceu o conflito entre o ver e o crer. 10 espias disseram que não poderiam conquistar a terra, porque seus moradores eles tinham grande estatura. Apenas Josué e Caleb viram os obstáculos com os olhos de Deus. Aqueles 10 espias simplesmente se esqueceram das experiências no deserto, se esqueceram da manifestação do poder de Deus, se esqueceram do que o amor de Deus era capaz de fazer por eles. Deus ele já havia se revelado como Deus Todo-Poderoso. Deus já havia aberto o Mar Vermelho. Que obstáculo poderia ser maior do que aquele? A palavra de Deus diz também que no deserto tiveram sede e Deus deu água. Tiveram fome e Deus deu o maná. Tudo isso para que na hora do aperto eles pudessem até dizer: sim, Deus, nós temos medo, nós somos pequenos, mas nós confiamos no Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e é sob a tua bandeira que nós seguiremos. Mas não foi isso que aconteceu. Ao invés de reconhecer as suas limitações e de entenderem e declararem o poder de Deus sobre a vida deles, eles abrem as suas bocas para dizer: somos como gafanhotos. E assim somos nós quando nutrimos
quando nós aceitamos esse espírito de gafanhoto, esse complexo de inferioridade, de baixa autoestima, de uma visão distorcida em nossas vidas, ao nos achar incapazes de alguma coisa, ou menores do que alguém. E assim nós fazemos exatamente a mesma coisa que o povo de Israel fez. Nós nos esquecemos de Deus, nós nos esquecemos do que Deus já fez, nós nos esquecemos das promessas de Deus, nós nos esquecemos da palavra que diz em alto e bom som e claramente para nós tantas verdades como: o que ligares na terra será ligado no céu. Deus não deu o espírito de temor, de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio. Nos esquecemos da palavra que diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nos esquecemos de que o Senhor é quem vai adiante de ti e Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, diz a palavra, diz o Senhor, nem te atemorizes. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos esquecemos de que quando Deus está ao nosso lado, nós não precisamos temer o que os outros pensam, o que os outros dizem. E a palavra se cumpriu para aqueles que disseram que não iriam conquistar a terra prometida. De fato não a conquistaram, porque a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder inclusive para destruir, para matar. E eles não foram derrotados pelos gigantes, eles foram vencidos antes do combate pela incredulidade. E a incredulidade, ela é marcada por duas características fundamentais. A incredulidade é marcada por duas características fundamentais, né? Dureza de coração e rebeldia. E eu extraí isso da onde? Da própria palavra, nesse mesmo livro de Números, capítulo 14, verso 11, que diz assim: até quando me provocará esse povo rebeldia? E até quando não crerá em mim, coração duro, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? A incredulidade. Então, duas características fundamentais da incredulidade são a dureza de coração e a rebeldia. Mas você sabe onde está a origem da incredulidade? A origem da incredulidade. Eu diria que a origem da incredulidade, ela está na negligência na prática da palavra de Deus. Sim, a negligência na prática da palavra de Deus. Porque a incredulidade, veja só, veja o raciocínio. A incredulidade, ela é a manifestação de quê? Da ausência de fé. Fé essa que vem pelo ouvir, ouvir da palavra. Palavra essa que diz que todo aquele que não é praticante dela é ouvinte, enganando-se a si mesmo. Então a origem da incredulidade está na negligência, na prática da palavra de Deus. E mais uma vez, Deus ele está nos mostrando a importância da sua palavra para as nossas vidas. Igreja, mais do que ser lâmpada, como a palavra de Deus por si só, ela já o é, ela precisa ser luz para os nossos caminhos.
precisa ser meditada, ela precisa ser entendida, ela precisa ser vivida em nós, guardada no nosso coração. É preciso que a palavra de Deus ela seja vista como um tesouro acessível, que ela seja vista como um muro de proteção. Proteção para quê? Para a manutenção da libertação do domínio do pecado. É importante que a palavra de Deus seja vista como um alicerce espiritual importante para a nossa vida. É importante que a palavra de Deus seja vista como um caminho para a prosperidade em nossas vidas. É preciso que essa verdade esteja nos envolvendo por completo, porque a verdade nos liberta de cadeias, de grilhões, das artimanhas de Satanás, dos pensamentos errados, de atitudes reprovadas, das dúvidas, da insegurança e também da incredulidade, ao constatar que não importam as circunstâncias que nós estamos envolvidos, o que importa é quem nós somos em Deus e que Deus é o nosso provedor. Mas no caminho oposto, no caminho da negligência espiritual, eu diria que quando chegar a hora do desafio, a hora da prova, esse tipo de, entre aspas, crente, o crente que negligencia a sua vida espiritual, o crente da fé morna, da fé fria, da falta de fé, ele não vai estar preparado para o combate, simplesmente porque negligenciou orientações que forjam o verdadeiro caráter do soldado de Cristo. E mais do que isso, estabelecem a estrutura espiritual, a nossa estrutura espiritual. E, consequentemente, enxergará o desafio como obstáculo. E mais do que isso, se verá como gafanhoto. Mas não para por aí. Além desses dois sintomas, né, eu diria que a incredulidade ela produz outros frutos perigosos. Números, capítulo 14, verso número 2, traz o primeiro fruto perigoso. Diz assim a palavra: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E o primeiro fruto perigoso, né, depois de falarmos de outras duas consequências, efeitos colaterais da incredulidade, que são, né, enxergar o desafio como obstáculo e se ver como gafanhoto, eu diria que esse outro fruto perigoso se chama murmuração. E a murmuração é algo que entristece o coração de Deus, porque o Senhor, Ele interpreta a murmuração como uma ofensa, como um desrespeito, na medida em que essas palavras, elas representam, significam, simbolizam nada diferente de insatisfação e de dúvida lançada no coração. Quando eu murmuro, eu estou dizendo, é como se eu estivesse no mundo espiritual dizendo assim: Deus, eu não estou aceitando os seus planos para a minha vida. Quando eu murmuro, é como se eu estivesse dizendo assim: Deus, será que isso de fato que eu estou vivendo é o cumprimento da tua palavra, da tua promessa que diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti? Quando eu murmuro, eu estou dizendo: será que eu posso confiar na tua fidelidade, Deus? A murmuração é um câncer espiritual. E como câncer, se propaga facilmente.
Murmurar é perigoso porque mina a nossa fé, perturba a nossa paz interior, contamina a nossa comunidade, a congregação, traz rebeldias espirituais e divisões ministeriais, nos cega diante de Deus, impede nosso crescimento espiritual, compromete o nosso testemunho, nos afasta das bênçãos de Deus, resultando, assim como na vida dos israelitas durante a caminhada no deserto, em atrasos, fracassos e até mesmo em mortes. Ontem, ministrando na vida da irmã Fátima, não sei se ela me assiste hoje nessa manhã, mas ministrando para ela e sua filha Mônica, eu disse algo importante. Assim como a ansiedade, a murmuração não acelera a provisão de Deus. Assim como a ansiedade, a murmuração não acelera a provisão de Deus. A murmuração, ela não é necessária, ela não edifica, ela não transmite graça, ela não glorifica a Deus. E é por isso que a Bíblia nos exorta a evitar a murmuração e a cultivar uma atitude de gratidão, de confiança, de contentamento em todas as situações. Eu quero fazer 2 alertas para a tua vida, para a igreja nessa manhã. 2 importantes alertas. O primeiro, quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, preste atenção. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. E o segundo alerta: não seja fiel a essa prática, ainda que no pouco, porque ela tem poder para te arrastar para o muito. Como eu disse, a murmuração é um câncer espiritual que se alastra facilmente. Então, isso quer dizer que nunca podemos reclamar de nada, inclusive das coisas que estão erradas? Não é bem assim. Não é bem assim. A realidade é que nós precisamos fazer tudo de forma que glorifique a Deus. Aí é que está uma chave importante. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, igreja, assim, o primeiro que precisa saber sobre as nossas queixas é Deus, o nosso Pai. Nós precisamos abrir os nossos corações a Ele e dizer o que tem nos trazido inquietação. Depois, sim, nós iremos tratar nosso problema, nossa queixa com quem pode resolver nossa questão de maneira mansa, educada, sem alarde ou exaltação. E a maioria, eu diria que a maioria dos problemas, eles são resolvidos com uma boa comunicação. A maioria dos problemas são resolvidos com uma boa, franca, direta, sincera comunicação. Em Provérbios capítulo 10, verso 19, nós podemos ler o seguinte: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios
é prudente. Primeira importante mensagem para a igreja, além de outras que já foram ditas até aqui: dome a sua língua e as suas palavras. Ou, se for preciso, aprenda a domar a sua língua e as suas palavras, para que não gere algo errado no mundo espiritual contra você. O segundo fruto perigoso, ainda nesse mesmo capítulo 14 do livro de Números, agora no verso seguinte, no verso número 3, diz assim: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? O segundo fruto perigoso, eu diria que são questionamentos indevidos a Deus, que da mesma forma como a murmuração entristecem o coração de Deus e dão margem ao inimigo conhecer nossos pontos fracos e atacá-los. Afinal de contas, o inimigo de nossas almas não tem competência, autoridade e poder para sondar e conhecer o nosso coração e a nossa mente. Então ele nos conhece por meio dos nossos frutos. Mas eu diria que a visão do homem de fé é diferente. O questionamento é diferente. Ele é pertinente. E ele agrada o coração de Deus, né? É como eu tenho dito várias vezes para vários irmãos. Eu disse recentemente para minha esposa quão importante, né, é um líder, um pregador, falar o que vive. Falar o que vive. E essa semana mesmo me lembrei, né, falando com a minha esposa sobre essa questão de questionamentos que às vezes fazemos a Deus, que devem ser pertinentes, né? Como, por exemplo, né, o que o Senhor quer me ensinar por meio de tudo isso que está acontecendo nesse momento da minha vida. Como eu disse lá no início, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se alguma coisa está acontecendo em nossas vidas, não foi por falta de controle de Deus, é com a permissão de Deus. E se Deus permitiu, é porque tem um propósito. Precisamos descobrir qual é esse propósito para crescer e avançar para algo novo que Deus tem para nós. Eu não vou aqui repetir e alongar a pregação nessa manhã, mas já por algumas vezes disse aqui nesse altar a respeito, né, da enfermidade da minha filha em Brasília, quando quase morreu. E foi exatamente esse o questionamento que eu fiz. O que o Senhor quer falar comigo? E a mensagem foi clara: aprenda a esperar o meu tempo. Então eu sou homem de carne, osso e sentimentos, mas é difícil eu ser alcançado com ansiedade. Por quê? Porque Deus falou ao meu coração. Eu tive uma experiência com Deus. Eu pedi e Deus deu. Nada tendes porque não pedem. Mas se pede, recebe. Se busca, acha. Se bate, se abre. É o que a palavra de Deus nos diz. Não é pecado questionar a Deus, se cremos que Ele tem a resposta. É normal ter dúvidas e querer ter respostas, mas é errado deixar a dúvida destruir a nossa fé. É melhor ser sincero com Deus que fingir que a dúvida não existe. Duvidar do que a Bíblia diz é pecado. Procurar a resposta de Deus não é pecado. E assim a palavra de Deus nos diz em Tiago, no capítulo 1, verso número 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, de capacitação para decidir, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera,
Traduzindo, nada censura, nada reprova. E continua o versículo dizendo: e ser-lhe-á concedida. Então, o segundo fruto perigoso são questionamentos indevidos a Deus. Questionamentos que deixam dúvida, que destroem, melhor dizendo, a nossa fé, né? Terceiro fruto perigoso, ainda nesse capítulo 14, no verso número 4 agora. Falamos do verso 2, verso 3, verso 4. A palavra de Deus diz assim: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito, né? Então, um terceiro fruto perigoso são decisões equivocadas, precipitadas, que prolongarão os nossos dias no deserto e nos afastarão ainda mais do caminho da vitória. É comum vermos as pessoas fazerem suas escolhas sem pensar nas consequências que essas escolhas trarão para as suas vidas. Para muitos, e talvez para alguns de nós mesmos, né? O que vale na hora da escolha é o prazer imediato, é a vantagem que se obterá por meio daquela escolha, daquela decisão. A preocupação com as consequências e implicações, mínima, ou até mesmo inexistente. E esse imediatismo, infelizmente, tem afetado muitas pessoas. E não são poucos os crentes que seguem por esse caminho. E o resultado são inúmeros conflitos e dramas familiares. Irmãos, todas as nossas escolhas, elas têm consequências. Todas as nossas escolhas têm consequências. E elas não ficam restritas apenas à nossa vida. Por isso nós precisamos pensar muito bem antes de fazer a escolha. Gálatas no capítulo 6, verso 7 e 8 diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Além disso, irmãos, como cristãos, nós precisamos dar em todo lugar bom testemunho. Afinal de contas, nós trazemos sobre nós o nome de Cristo. Há uma multidão de testemunhas olhando para nós. Guarda no teu coração uma outra coisa importante. Há escolhas sábias e escolhas insensatas, mas nunca escolhas sem consequências. Existem escolhas sábias, outras insensatas, mas todas as escolhas, elas arrastam consequências sobre nossas vidas. Ainda que depois de muitos anos, somos resultados das decisões de Lutero, Martinho Lutero na Reforma Protestante. Somos resultados da escolha de Adão no Jardim do Éden. Mas, sobretudo, nós devemos ser resultados da escolha de Cristo ao ir para a cruz em nosso lugar. Ou seja, que as nossas escolhas tenham os valores de Deus como resultado final, procurando em tudo ter a aprovação de Deus, ainda que receba a reprovação do mundo. E além do que já foi exposto, sem ter a pretensão de esgotar, os sintomas da incredulidade, eu diria que o quarto e último fruto perigoso que eu quero abordar nessa manhã,
e ainda de maneira mais resumida, abreviada, sucinta, se chama medo. E por que o medo é um fruto perigoso? Porque o medo, ele ignora os planos de Deus. O medo, ele distorce os propósitos de Deus. O medo, ele se recusa a crer nas promessas de Deus. O medo, ele desobedece aos princípios de Deus. Então ele é um fruto muito perigoso. Mas eu quero, nesse momento, compartilhar com a igreja 3 versículos. Romanos 14, 23 diz assim: tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Hebreus 11, 6, que já foi lido nessa manhã. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se não agradamos o coração de Deus, não haverá a manifestação do haja de Deus. E o terceiro, importante referência em Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39, diz assim: o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Por que eu disse isso? Porque no caminho contrário da falta de fé, estava Paulo, que nos deixou um testemunho valioso. Qual o testemunho? Não desista de lutar. E ele, em alto e bom som, declarou: porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Foi Paulo quem declarou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, no caminho contrário da falta de fé, Paulo, ele declara: não desista de lutar, não desista de batalhar. No caminho contrário da falta de fé estava Davi, que não olhou para o tamanho do problema chamado Golias como um obstáculo intransponível, mas como um desafio para que a glória de Deus se manifestasse, para que toda a terra soubesse que há Deus em Israel e que ele salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a batalha, do Senhor é a guerra. No caminho contrário da falta de fé estava José, que a despeito de anos de adversidades, diante das mais distintas provas, ele não se esqueceu dos sonhos de Deus. Ele não se esqueceu do que Deus havia falado no particular com ele, porque ele cria que Deus não era homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que havia já proclamado. E ele manteve viva a certeza de que Deus continuava no controle de todas as coisas, não permitindo que nada nem ninguém embaçassem a sua visão espiritual, a visão espiritual daquilo que Deus havia concedido a ele. E eu diria também que no caminho contrário da falta de fé, lá estavam Calebe e Josué, com posicionamentos ousados, com palavras que declaravam uma convicção, com palavras que decretavam a vitória sobre o pessimismo e sobre o medo. E assim a palavra de Deus diz no capítulo 14, verso número 9, ele dizendo: o Senhor é conosco, não temais. No capítulo 13, verso 30, ele disse: certamente nós prevaleceremos.
E eu quero que você tome posse dessas palavras, entronize no seu coração essas mesmas verdades. A verdade, o Senhor é comigo e eu não temerei o desafio, eu não temerei o mal, eu não temerei a comunicação adversa contra mim. E mais do que isso, certamente eu prevalecerei, porque são palavras que têm poder para construir e não destruir. São palavras que têm poder para nos fortalecer, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Guarda no teu coração mais 3 coisas. Primeiro, enquanto a incredulidade, ela só faz aumentar o tamanho do problema, a fé, ela aumenta a visão de Deus agindo no teu problema. A segunda importante verdade: a fé, ela não nega de maneira nenhuma a realidade da dificuldade, mas ela declara o poder de Deus face ao problema que nós estamos enfrentando. E a terceira importante verdade é de que quando nós confiamos em Deus, Ele transforma os gigantes em gafanhotos, e os gafanhotos em gigantes no mundo espiritual. E disse ainda Josué, no capítulo 14, verso número 8: se o Senhor, presta atenção, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. A promessa de Deus, ela continua de pé. Mas existe uma condicionante para o haja de Deus na tua vida. E foi o que nós acabamos de ler. Se o Senhor se agradar de ti. E como já foi dito nessa manhã, sem fé é impossível agradar a Deus. Que fique bem claro para você nesta manhã: a sua atitude, o seu posicionamento apontará como Deus vai trabalhar na tua vida. Ou Ele vai trabalhar com o haja da palavra dEle, né? Haja luz na escuridão dos teus problemas, haja mudança nesse cenário de adversidade, haja provisão sobre a tua necessidade, haja cura sobre a tua enfermidade, haja libertação desse cárcere, haja paz na tua casa, na tua família, haja salvação da tua família, haja milagre na tua vida. O teu posicionamento vai indicar como Deus vai se posicionar, com o haja da palavra dele ou com o silêncio do seu desagrado. E a escolha é sua. Existem coisas que Deus não fará por mim e por você. A escolha é sua. Olhar para o problema como um obstáculo para limitar os seus movimentos, o seu crescimento, para te paralisar, ou olhar o seu problema como um desafio para crescer, amadurecer e resplandecer a glória de Deus. A escolha é sua. Manter a visão de gafanhoto, o complexo de inferioridade, a baixa autoestima nos projetos da tua vida, ou reconhecer que Deus é contigo e por isso você pode todas as coisas no Senhor. A escolha é sua. Ficar em Cádiz Barneia como os 10 espias, incrédulos e estagnados, e ver se repetir o decreto de derrota na tua vida, ou reconhecer que Deus é contigo
Mais uma vez, e você pode todas as coisas, né? Ficar em Cádiz Barneia ou avançar para Jericó, como Calebe e Josué, e assim conquistar a tua herança, conquistar a tua terra prometida, conquistar a tua bênção. A escolha é sua, mas Deus continua dizendo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A escolha é sua, mas Deus, por graça e misericórdia, continua proclamando a sua palavra, a sua verdade, a sua vontade, a sua promessa. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Feche os seus olhos. E vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Pai, pela tua palavra, como um Deus que sonda e conhece os nossos corações, que nos dirige naquilo que deve ser falado, ministrado, para alcançar nossas necessidades, inquietudes, ansiedades, erros, ó Pai, em nossas vidas. E mais uma vez a tua mensagem é clara. Mas nós sabemos, Pai, que entre a teoria e a prática há uma distância. E por isso, Pai, nós entendemos que o Senhor continuará sendo sempre o socorro bem presente nas nossas necessidades. Que o Senhor é Deus de perto e não de longe. O Senhor é Deus que inclina os seus ouvidos e estende os seus braços para nos abraçar ou nos levantar diante das condições espirituais que nós estamos vivendo, Pai. Nós te damos graças porque não estamos abandonados, não estamos soltos, mas estamos sendo cuidados, tratados, abençoados, fortalecidos pela sua palavra, sua graça e a sua bondade, Pai. Nessa manhã, Pai, nós queremos jogar por terra toda a semente de incredulidade, toda a semente de incredulidade que existe presente em nossos corações. Oh Pai, nós não queremos olhar para as circunstâncias e fazer com que o que os olhos veem e os ouvidos ouvem seja maior do que as tuas promessas e a verdade de que a tua palavra é final em nossas vidas. Não são homens que decretam o destino de nossas vidas, não são homens que mudam o governo de nossas vidas, dos sonhos, dos teus propósitos em nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, nessa manhã opera de maneira poderosa, Pai, sobre nós, arrancando tudo que não procede de fé e que a tua palavra declara que é pecado, para que possamos, Deus, não mais viver pelas circunstâncias, mas andar e viver pela fé, entendendo, Pai, que a tua palavra se cumprirá, de que o teu caminho é perfeito e de que tudo coopera de fato para o nosso bem. Ainda que não tenhamos resposta para tudo, nós te pedimos, Pai, nesta hora, que o Senhor conforte os nossos corações, derrame, Pai, da tua paz e o refrigério sobre nossas vidas. Nós não conseguimos comprar com dinheiro algum, e nem pessoas deste mundo conseguem, Deus, proporcionar isso para as nossas vidas. É só o Senhor. O Senhor é Jeová Jireh em nossas vidas. E aqui nos achegamos, Deus, a Ti para sairmos diferentes. Nós não entramos nesta igreja, nesta manhã, passivos.
mas entramos com a certeza de que o Senhor ministraria aos nossos corações e nos faria, Deus, crescer nesta manhã. Deus, não é por força nem por violência, tudo é pelo Teu Espírito. Por isso passeia, Deus, nas mentes e nos corações presentes neste culto. Trabalha, Deus, no íntimo, para que seja lançado por terra todo o mal, tudo que não constrói, que não edifica, tudo que embaça a visão espiritual, tudo que endurece o coração, tudo que faz apressar no caminho da ansiedade, joga por terra, Pai, em nome de Jesus. Abrimos a porta do nosso coração e nós sabemos que o Senhor não trata mal por mal, ainda que tenhamos sido infiéis, ainda que tenhamos desagradado o seu coração. O Senhor nos mostra que, de maneira muito clara, que o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, e o que importa é o que nós fazemos quando recebemos a Tua palavra, Pai. Isso conforta demais o nosso coração. Saber, Deus, que o Senhor não é como o homem, que trata mal por mal, mas quando nós verdadeiramente nos arrependemos e abrimos a porta do nosso coração, o Senhor entra para morar, entra para revolucionar, entra para limpar, entra para vivificar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Pai, por essa palavra, mas muito mais do que poucas lágrimas, ó Pai, que hoje descem dos nossos olhos diante do Teu altar, que a Tua palavra seja entronizada, Pai, a Tua verdade seja vivida, e nós possamos, Deus, verdadeiramente avançar nesta estrada de maturidade, para desfrutar de coisas que os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram, mas que o Senhor já decretou para a nossa igreja, para as nossas vidas, Pai. Assim nós oramos e nós agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.